Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, já nas nossas telas. Tudo bem, Vera? Estamos com um probleminha aqui no áudio da Vera. Nas telas, mas não no áudio. Não no áudio, mas vamos descobrir agora sim, agora apareceu. Boa tarde, Vera. Dessa vez não fui eu. Não. Bom, eu tô em retorno, então era bom tirar o meu retorno. Agora tirou. Tirou? Boa. Tá. Tá tudo certo agora? Tudo certo. Áudio e vídeo, então vamos de reforma tributária. E, bom, começando pela reforma tributária, vai. Pois é, Sardenberg, passou na CCJ ontem com mais algumas exceções, né, e mais mudanças de última hora para contentar alguns setores que estavam reclamando, mas ainda tem algumas arestas a serem aparadas. Eu recebi agora há pouco uma nota da Fiesp protestando contra essa ideia de prorrogar incentivos para carros produzidos ali no Nordeste, etc. Então, repudiando, o tom é até esse, bem veemente, repudiando a prorrogação de benefícios fiscais concedidos a automóveis produzidos em outras regiões, como que é uma parte da guerra fiscal que essa reforma pretendia combater e pretendia debelar. Os estados e municípios também reclamando que as mudanças de última hora tiram receitas deles, e setores ainda brigando para entrar nesse carnaval das exceções. Então, a gente não tem certeza ainda se o texto que passou ontem na CCJ é de fato o texto final ou se novas concessões vão ser feitas ainda no plenário. Mas o que todo mundo está celebrando é o fato de que, olha, com defeitos, aos trancos e barrancos, mais imperfeita do que deveria, parece que a reforma tributária vai sair. Eles acham que isso tudo, todas essas queixas são preferíveis ao grande manicômio tributário que existe em relação aos produtos e serviços no Brasil, né? O que se paga em consumo de bens e serviços. Bom, essa discussão ainda permanece porque eu tenho visto alguns especialistas dizendo que essas modificações elas têm pouco efeito prático, quer dizer, na verdade acabam retirando pouca receita e tal, mas enfim, é um debate que ainda permanece, né? Bom, e o outro assunto é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma coisa que na verdade está atrasado, né? Já devia ter sido votada muito antes da preparação do orçamento. E nessa LDO tá lá o tal do déficit zero, né? Sendo, aliás, que hoje saíram os resultados do déficit de 2023, esse ano, e tá um baita déficit já, Vera. Bem longe de zero, né, Sardenberg? Bem longe de zero. Bem longe de zero, exatamente. O relator da LDO, o deputado Danilo Forte, foi convencido pelo Arthur Lira a não mexer na meta. E acho que quem tem de mexer na meta, se quiser, é o governo. O governo tem de ir lá e admitir que se comprometeu com uma meta impossível de cumprir e que, portanto, está revendo essa rota. O Lira tem sido contrário a que se faça isso. Ele disse que o governo mandou o arcabouço há pouquíssimo tempo, o Congresso aprovou o arcabouço que foi mandado pelo governo, confiou, portanto, que o governo tinha uma saída melhor que o teto de gastos para se comprometer com a austeridade, com a responsabilidade fiscal, e ainda assim o governo está querendo mexer. Então ele é contra essa alteração apenas 3 meses depois do marco ter sido aprovado. Acontece, Sardenberg, que o Congresso não ajuda nada, né? Faz esse discurso pró-austeridade, mas vota uma série de medidas que representam mais gastos, e na própria LDO o relator acabou incluindo uma nova rubrica de emenda. Além de todas as emendas que já existem, ele botou lá uma tal emenda RP5. As emendas têm esse código, né? O orçamento secreto era RP9, foi substituído por uma que chama RP2, e agora, além dessa, ele quer pôr a RP5, que seria uma emenda para os partidos. Já existem emendas de bancadas dos estados, emendas individuais, e agora ele quer criar uma emenda partidária. Então, por exemplo, o PL
do Jair Bolsonaro, que é o maior partido da Câmara, por esse critério, teria o maior quinhão dessas emendas partidárias. Então, significa o governo destinar a um partido da oposição maior número de emendas que poderiam ser usadas nos estados de toda a bancada. Portanto, uma grande parte poderia ir, por exemplo, para São Paulo, que é o partido do governador Tarcísio de Freitas, também opositor do governo. Então, no Palácio do Planalto não caiu nada bem essa nova rubrica que ele está sugerindo, e a ideia do governo é tentar derrubar. Mas qual é a chance de se derrubar no próprio Congresso uma coisa que significa mais emenda para deputados e para senadores? Então, essa disputa pelo controle do orçamento, ela está na raiz da dificuldade que o governo tem de definir as próprias prioridades, os próprios gastos, etc. Então, você tem um executivo que quer gastar, um Congresso que quer gastar, e só o ministro da Fazenda praticamente comprometido com algum discurso de austeridade. Não, a Simone também. Simone também, é verdade, sejamos justos. Pois é, quer dizer que a gente tem que ficar agora com esse nome aqui, ou essa sigla em mente, que em breve a gente deve repetir muito aqui no Repórter CBN. É o tipo de emenda RP5. RP5, parecem os robozinhos do Star Wars, né? Cada uma dessas rubricas. Agora, sempre explicando para os ouvintes, lembrando, né? Que quando a gente fala emenda parlamentar, o que significa é o seguinte: são projetos que deputados e senadores apresentam destinando verbas para obras, serviços nos seus estados e tal. Enfim, na maior parte dos casos, essas verbas são puro clientelismo político, né? Você manda o dinheiro, deputados e senadores mandam o dinheiro para suas bases eleitorais, e isso entra, enfim, como instrumento de campanha, de política desses parlamentares, né? Agora mesmo, né, Sardenberg, tem aí a descoberta de uma nova denúncia contra o ministro Juscelino Filho das Comunicações, que diz respeito justamente a trocas ali nada republicanas em troca de emenda. Ele é suspeito de ter uma vinculação com o dono de uma empreiteira e de ter negociado ali por fora emendas que ele destinou. Então, o ideal é que fossem instrumentos legítimos as emendas, mas elas acabam sendo usadas com esse fim a que você também se referiu. Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera, e até amanhã. Obrigada, até amanhã. Ainda bem que eu já estava conectada antes do quadro, porque peguei essa conversa aí de amigo secreto, me dei conta que pelo segundo ano consecutivo eu estava sendo excluída do grupo do amigo secreto. Já foi corrigido. No ar aqui. Enquanto eu me esperava para ir pro ar, eu tive de fazer essa... Tem que fazer essa gestão, né? Gestão de crise aqui. Você sabe que o pessoal não gostou muito não, né, Vera? Deu entrar? Por quê? Porque pra Vera você tem que dar um Tem que dar um presente bom, né? Tem que dar um presente. Não, eu gosto de livro, sabe? É que nem pro Milton, né? Pro Milton, né? Mas o Milton é fácil de agradar, gente. Alguma coisa do Grêmio, sabe? Uma cuia de chimarrão. O pior é quando você cai com o chefe. Deve ficar mais barato. O pior é cair com o chefe, né? Aí é duro. Agora, esse sistema de escolha que tem, de eletrônica, eu não gosto. Eu gosto daquele do papelzinho, porque aí você tira o papelzinho, abre, olha, embrulha, joga de novo. Assim que você faz? Tem o mesmo e você já joga. Já joga de novo. Eu já fiz isso. Não pode fazer isso. Vera, obrigado, Vera. Até amanhã, gente. Até amanhã. Até amanhã.